E aí, moçada, oitavo ano, vamos fazer a revisão do capítulo 9 e capítulo 10. Capítulo 9, nós vamos falar da revolução das classes sociais. Então, nós vamos ter a revolução das classes sociais, e o capítulo 10 nós vamos falar dos Estados Unidos no século XIX, ok? Começamos pensando que após a Revolução Francesa, 1885, nós vamos ter então o surgimento de alguns conceitos. Quais são, professor? Primeiro, nacionalismo. Você vai ter o nacionalismo. O que é o nacionalismo de fato e direito? É a criação do Estado. Você vai ter um Estado forte estabelecido a partir então do século XVIII, final do XVIII, início do XIX. Você vai ter o liberalismo, né, que é a ascensão da burguesia. Nós vamos ter também a busca desse liberalismo da ausência total, ou se não for total, quase total, na política e na economia. Quanto mais ausente na economia o Estado for, melhor e mais liberal o Estado se tornará. Exemplo aí, os norte-americanos. Bacana? O autor vai fazer uma divisão clássica, né? Você vai ter a classe burguesa lutando contra a classe operária. O proletariado vai se organizar, vamos ter os sindicatos que vão se organizar, vai ter a famosa consciência de classe, eles vão começar a descobrir que eles são uma classe importante. Então, os operários têm esse poder. Descobriram que organizado, eles podem conversar, eles podem fazer reivindicações e assim a vida segue. Por outro lado, nós vamos ter a classe dominante, os burgueses, né? Usando a industrialização da Europa para dominar ainda mais o seu opositor aqui pelos autores, que seria os proletariados, né? Explorando com o trabalho, com a mão de obra, oferecendo a mão de obra de várias horas, a remuneração baixa, a exploração, e assim o conflito existe até hoje, né? O sindicato briga por melhores condições de trabalho e o burguês acha que o trabalhador tinha que trabalhar mais, tinha que se esforçar mais, tinha que dar mais qualidade de vida à empresa. Nesse viés aí você vai ter três grandes teorias. Número 1 é o socialismo utópico. Quem são esses socialistas utópicos? É o famoso Saint-Simon, é o famoso Owen, o famoso Fourier. Esses caras despencam, não só aqui nessa prova, no vestibular, no Enem, em todos os lugares. Saint-Simon, Owen, Fourier, socialistas utópicos. O que o socialista utópico quer, professor? Ele quer e ele acha que o mundo vai ser justo. Por que o mundo vai ser justo? Porque os ricos da Europa, entendendo de forma consciente que eles têm muito dinheiro, eles vão dividir o seu dinheiro e os seus recursos naturais com os países que precisam, de forma voluntária, sem luta de classes, sem opressão, numa boa. Marx, que é a segunda vertente, o marxismo, não machismo, marxismo, também outro cara que cai em todos os Enem, Karl Marx vai falar o seguinte: não, o socialismo é importante, mas o socialismo só vai ser real se ele for científico. E o que é científico? Faz ciência? Também não. É o socialismo que luta, ou seja, os operários têm que se organizar e fazer uma luta, uma guerra contra o dono da indústria para dividir os bens. Ninguém vai dividir o bem sem luta. Essa é a oposição marxista. Então o mundo só vai melhorar quando a classe A deixar de ser classe A e a classe B, então, ter os mesmos direitos. Bacana? E para terminar essa reflexão nesse primeiro momento, você vai ter, então, o anarquismo do Bakunin. O que é o anarquismo? Ele é o mais radical dos três. Ele é mais radical que o Marx do que os socialistas utópicos. Para ele, a exploração da classe operária é cruel, ele concorda com Marx, mas ele é mais radical na sua análise. Para ele, não precisa ter partido político no mundo, o Estado é desnecessário. Por isso que é anarquismo, né? Inclusive o símbolo é um A cortado e ao contrário, né? O A seria o A cortado, cabeça para baixo, bacana. Fim dos partidos, fim da política, fim do exército, fim do juiz, fim de tudo. O povo se auto-organiza, né? A única organização que seria válida aqui é a necessidade. Então, como eu necessito de outro ser humano, eu vou conviver porque eu preciso dele. Mas ninguém precisa reger, e seria o anarquismo do Bakunin. Tem algumas bases, o anarquismo dele tem teses, né? Quais são as teses, professor? Número 1, ele fala que o homem é amante da liberdade, por isso a teoria tem que ser baseada nessa tese central. O homem é amante da liberdade, tem que ser livre. 2, o homem só vai ser livre, só vai ser feliz se ele for livre. 3,
existe a famosa necessidade do outro. A igualdade implica dividir o trabalho. Se eu preciso de arroz, quem colhe arroz precisa de outra coisa, então vamos dividir o trabalho. E esse marxismo não, esse anarquismo, ele é expresso no contexto aqui do final do 19 como a arte, né, realista, a arte que sempre mostra o ser humano não na sua beleza, não nos objetos bonitos de arte, mas sim na exploração social de um ser humano do outro ser humano. Então a arte realista é uma arte que expressa o conceito do anarquismo, tá? Bacana. Depois desse conceito, então, nós vamos partir para o capítulo 10. O capítulo 10 vai discutir, então, Estados Unidos no século XIX. O que fala o capítulo 19? Começa falando que os Estados Unidos, para ficar gigante, ter 50 estados, como você viu aí na eleição agora norte-americana, para ser esse país gigantesco, a maior potência do mundo, primeiro, ele, a partir do 19, ele vai ter uma expansão gigante e vai aumentar em 1/3 o seu tamanho. Como é que ele fez isso? Ele vai usar 3 grandes estratégias. A número 1 é a compra de terras da França e da Espanha. Então ele comprou terras da França e da Espanha, aumentou seu território. A 2 é a famosa guerra contra o México. Então os mexicanos foram oprimidos, derrotados em guerra e terras mexicanas foram anexadas ao país norte-americano. 3, e a mais violenta de todas, após a independência da Inglaterra, a Inglaterra protegia algumas áreas dos nativos, né, que a gente chama erradamente de índio ou indígena. Os nativos norte-americanos, então, foram agora perder seu espaço. Vão perder seu espaço. Por quê? Porque os norte-americanos vão invadir esse espaço. É a famosa guerra contra os nativos, né? Eles vão invadir o centro-oeste aí, norte-americano, ou oeste americano. Bacana. Baseada em onde essas teorias da invasão aí dos nativos, professor? Baseado na famosa doutrina do destino manifesto. O que é o destino manifesto? É aquela teoria que prega que o povo americano é o povo eleito por Deus para ser a nação exemplo para o mundo, para Deus mostrar para o mundo como que o norte-americano expandiu, cresceu e deve ser imitado pelas demais nações. É o famoso destino manifesto. Ou a teoria dos americanos, a América é dos americanos, né? É o slogan da teoria do destino manifesto. Ou a famosa teoria do porrete, ou seja, se você lutar contra os norte-americanos, ou você vai ser oprimido, você vai ser massacrado, porque aqui é a potência maior do mundo, além de ser a maior potência do mundo, bem treinada, ela tem também o apoio e a graça de Deus. Teoria do porrete, né? E você vai ver sempre isso em chart, também muitos Enem sempre começam com essa teoria. Os Estados Unidos, né, com o tio Sam, com um porrete na mão e sentado no seu trono, né, dominando toda a América, né, a América dos americanos. O europeu não pode explorar a América, porque já tem um explorador da América, o nome dele é Estados Unidos. Tá, essa teoria do destino manifesto, baseada nessa teoria do destino manifesto, né? Também naquele conceito de teoria de superioridade da Europa. Os Estados Unidos não está na Europa, claro que não. Mas, segundo o estilo de vida, os europeus consideram o norte-americano também europeu. Então, ele tem um estilo de vida superior. Então, tem 2 pessoas no mundo que têm um estilo de vida superior. Os europeus e o norte-americano. Então, o norte-americano faz parte desse estilo de vida superior. Dentro dessa visão, o capítulo ainda vai discutir, que é a última questão do capítulo, o capítulo 10 vai discutir a Guerra de Secessão, que acontece entre 1861 a 1865. Qual que é a grande questão da guerra? A grande questão da guerra é a questão escravista, lembra, né? O lado sul dos Estados Unidos, latifundiário, usa a mão de obra escrava. O lado norte, comercial, quer pregar o capitalismo, a mão de obra assalariada, a indústria, a exportação. Os dois vão entrar em guerra e essa guerra, então, o sul depois vai perder a guerra. Tá, mas o que deixa de marca a guerra? A famosa segregação, o autor até cita aí, né, o famoso KKK, que é um grupo que foi organizado em 1866. Para que organizou esse grupo, professor? Organizou um grupo para fazer, então, a perseguição, para matar os afrodescendentes norte-americanos. Então, um grupo que se postula como o salvador da honra, da ética norte-americana, ele sai aí destruindo, matando aí os norte-americanos que são afrodescendentes.
ok? Essa é a visão do capítulo. Então, você vai ter a guerra de secessão, o final da guerra, o Sul perde a guerra, você vai ver então Abraham Lincoln caminhando, direcionando para a industrialização do país, e assim os Estados Unidos tornaram essa grande potência. Só relembrando o capítulo 9 e 10 para a nossa prova. Fiquem em paz, estamos juntos, até o próximo ano, um grande abraço, Deus te abençoe. Chegamos lá, hein? Depois de um ano de luta, chegamos lá. Também temos aí a graça de Deus. Um grande abraço.